na parte de quinta-feira, conhecer e praticar. No Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre relacionamento com ele e com o próximo. E perto do fim, fez uma afirmação decisiva. Jesus, em Mateus 7,21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos querem a salvação e muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus dirá: nunca vos conheci. Por quê? Jesus Cristo quer relacionamento. Relacionamento com o Pai Celestial, relacionamento com o nosso irmão. Jesus explicou que muitos o invocariam e até saberiam muito a respeito dele sem de fato conhecê-lo. Buscar conhecimento é essencial. A Bíblia alerta que o povo perece por falta de conhecimento de Deus e por rejeitar esse conhecimento. Porém, se o que aprendemos não nos transforma nem aprofunda nossa caminhada com o Senhor, esse saber pouco vale. Jesus disse: e a vida eterna é esta, João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento. Com quem? Com o Pai Celestial. Com Jesus Cristo, nosso Salvador. Relacionamento. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela consiste em relacionamento. Os primeiros 4 mandamentos, relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos, relacionamento com o nosso próximo. A condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus. E isso pressupõe conhecer a Deus, porque ninguém pratica sua vontade sem antes conhecê-lo. É algo razoável. Quando um filho ama os pais, costuma atender os seus pedidos. Suas ações revelam o amor e o respeito que eles sentem pelos pais. Da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Nossa resposta é obediência. A ação de Deus é nos salvar. E a nossa resposta é obediência a Deus. Uma obediência que transborda do amor, revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. Jesus concluiu o Sermão da Montanha com um apelo. O apelo dele está em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. Aqui diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é ouvir e praticar, é ser salvo em Jesus Cristo e guardar os mandamentos dele. Isso é construir a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica está construindo sobre a rocha. Aquele que abraça a Jesus Cristo pela fé e confessa os pecados e é salvo, e então, em resposta, vive uma vida de obediência a Deus, está construindo sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Por que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele praticava aquilo que ele ensinava. Cada palavra, cada ensinamento que saía da boca de Jesus tinha atos e ações correspondentes na sua vida de cada dia. Jesus guardava os mandamentos do Pai. Por isso ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Isto está em João capítulo 14. Abra sua Bíblia. João capítulo 14. E o verso 15. Aqui diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E agora, no capítulo 15 de João, o verso 10 diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus permaneceu no amor do Pai, fazendo a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele guardasse os mandamentos.
E o que é que Jesus diz para você e para mim? Se vocês também guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. João capítulo 15 e o verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Meu querido irmão, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, em Jesus Cristo, somos novas criaturas. E o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa, espiritual, como a de Jesus, e nos dá o poder da obediência. E mais ainda, o Espírito Santo nos dá o prazer da obediência, o prazer de obedecer os mandamentos do nosso Pai. Conhecer e praticar. A vida eterna é relacionamento com o nosso Pai, relacionamento com Jesus Cristo, relacionamento com o nosso irmão, nosso semelhante. Quando realmente ouvimos a mensagem de Jesus, somos desafiados e transformados. Para isso, precisamos de ouvidos abertos e coração receptivo, a fim de que o projeto de vida para um relacionamento íntimo com Deus fique gravado em nosso coração. Assim, nossa vida será construída sobre a rocha e sobre o plano perfeito de Deus. Esse projeto não é segredo, está revelado nas páginas da palavra inspirada de Deus, oferecido a todos. Cabe a cada um aceitá-lo pela fé, apropriar-se da justiça perfeita de Cristo e vivê-la dia a dia. Meu querido irmão, existe um ódio e um desrespeito para com a lei de Deus mundial. Mundialmente existe um ódio contra a lei de Deus. O ódio de Satanás contra a lei foi transportado para o coração de muitos cristãos, de muitos pregadores que pregam contra a lei de Deus. Lá no céu, o maior desafio de Satanás foi contra a lei de Deus. Ele não se submeteu a Deus. Na época de Jesus, alguns pensavam que Jesus tinha vindo para abolir a lei. Mas ele disse, eu não vim abolir, nem anular. Eu vim para cumprir, eu vim para obedecer. Ele viveu em obediência a Deus. E ele dá para você o poder da obediência. Eu não tenho em mim mesmo o poder da obediência, nem você. Mas o Espírito Santo, chamado aquele Consolador que Jesus enviou no seu lugar, ele vem viver em você, vem habitar em você. E ele dá para você o espírito de obediência. Ele escreve na sua mente os mandamentos de Deus. É exatamente isso que está em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. O verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No passado a lei foi escrita em tábuas de pedra e agora, aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai inscrever esta lei de Deus no seu coração. E é isso que está escrito aqui. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados e apagados. E o Espírito Santo nos torna obedientes ao Papai do céu. Meu querido irmão, que o Espírito Santo opere na sua mente e no seu coração. Que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus. Assim, você e eu vamos pensar, amar, agir e sentir como Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu a tua santa lei. Mas obrigado, muito obrigado, pelo santo Evangelho, porque o Evangelho vem primeiro. O Evangelho é quem nos salva. O Evangelho é que nos traz o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos dá uma nova mente, uma nova natureza e imprime em nós os mandamentos santos que um dia o Senhor escreveu em tábuas de pedra, mas que agora o Espírito Santo escreve nas tábuas do nosso coração, na nossa mente. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos.
Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.